o Brasil Oficial. Um escândalo aí que tomou, assim, conta do debate público em parte, né? Porque a imprensa não deu tanta vazão, pelo menos não na forma como eu acho que as pessoas esperavam. Era o escândalo da CBF, revelado pela revista Piauí, que eu não sabia, a turma lá da Piauí, os jornalistas, eles também possuem o Fórum de Teresina, né? Piauí, Teresina, né? Capital do Piauí, onde é tipo um podcast que eles debatem os assuntos. E aí o jornalista traz mais algumas informações bem curiosas, onde primeiro ele fala sobre algumas peças que fazem parte do grande escândalo, e do meio pro fim desse áudio, o áudio é longo, ele vai falar do jornalismo, ele vai falar da Rede Globo e o silêncio ensurdecedor da Rede Globo, que não é aleatório. Tem muito dinheiro no meio dessa confusão. Vamos aqui ouvir, né? E a gente vai dando pausa. Hoje, no mundo político, dá pra gente dizer hoje quem é a pessoa mais influente na CBF? Sim, hoje eu digo assim, sem medo de hack, é Gilmar Mendes. Várias pessoas que eu entrevistei pra essa reportagem me disseram que hoje, na prática, quem manda na CBF é o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco Mendes. Que inclusive tem um cargo na FIFA. Que beleza, hein? Ele hoje tem um poder muito grande dentro da CBF, porque depois da liminar, o IDP, ele começa a avançar dentro da CBF, ele começa a conquistar cargos dentro da CBF. E nós contabilizamos pelo menos 6 cargos de diretoria da CBF, que são ou de gente que era do IDP, ou gente indicada pelo IDP. Inclusive, eles abrem um escritório em Brasília, no ano passado, cujo diretor é uma pessoa indicada também pelo Gilmar Mendes, e que agora, na reeleição, por 3 semanas atrás, virou um dos vice-presidentes da CBF. O Gilmar Mendes tem uma vice-presidência hoje, uma das 8 dele, na prática. Enfim, isso eu acho que me chama muita atenção, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal comandando a CBF. Não só a sua. É aquilo, ninguém vai fazer uma acusação responsável aqui, mas se isso não for o esquema, eles podiam ter se esforçado mais para não parecer um esquema, né? É uma aula sobre o funcionamento da política no Brasil em relação com o futebol, enfim. E tudo muito ecumênico, né, Fernanda? Ah, muito ecumênico, tem o Arthur Lira, tem o PCdoB, tem todo mundo. PSD. Jair Wagner. É a frente ampla. É. O Edinaldo conseguiu a verdadeira frente Já ampla. não bastava a camisa amarela ter sido sequestrada por esses fascistas. Peraí, dá uma pausa aqui só um tiquinho, que aí o jornalista vai mostrar todo o seu amor que ele tem pelo Brasil, pela direita. Mas você vê, né? A forma como eles comentam sobre o que aconteceu hoje em termos de CBF, meio que quem manda na CBF hoje em dia, né? Como até o futebol deixou de ser simplesmente um esporte para se tornar um palco dessa disputa política do Brasil oficial, o Brasil da Rede Globo, o Brasil democrático, o Brasil que segue dando certo a despeito do seu povo, que o povo brasileiro qual é o problema? Se acabar com o povo, o Brasil resolve, né? Enfim, aí, veja, você vê o que é curioso, é que os jornalistas que estão fazendo essa denúncia sobre o que está acontecendo na CBF são pessoas de esquerda pra valer. Veja como esses jornalistas descrevem, né, o que a direita fez em relação aí a se apropriar a camisa verde e amarela da seleção brasileira. O Edinaldo conseguiu a verdadeira frente Já ampla. não bastava a camisa amarela ter sido sequestrada por esses fascistas. Não consigo nem olhar a camisa amarela, que já me dá vontade de sair correndo. Ainda tem esse complemento. Agora, não devemos ser muito otimistas, né, Alan, a respeito de providências políticas que podem ser tomadas para dar a esse sujeito, não vou dizer o mesmo destino do Bolsonaro, mas pelo menos destituir ele da CBF. Não. Você vê, né? O tipo de pessoa que tá fazendo essa crítica, que tá levantando essas informações. Então ninguém pode falar que esse escândalo da CBF, né, é invenção de bolsonarista, da extrema-direita. São os próprios jornalistas do consórcio, de parte do consórcio, né? A revista Piauí é do João Moreira Salles, que vem aí, né? Colocando seus holofotes na confusão. Aí na segunda parte do áudio, ele vai contar como o clima tá tão tenso no futebol que ninguém quer peitar o Edinaldo. E após comentar como anda o clima, ele vai dar o exemplo aí do Palmeiras e do Sport. E depois que ele passar desse assunto, ele vai falar do jornalismo. Vamos por parte, né? Fernando, também não tenho nenhuma perspectiva de que isso vai acontecer. O sistema é muito fechado. Quem deveria fiscalizar a CBF são as federações estaduais que replicam os mesmíssimos esquemas, os mesmos malfeitos da CBF. Então, assim, é feito pra atuar dessa maneira. Ele foi construído pra ser um sistema fechado e imune à investigação, né? E os clubes parece que também não querem, né? Não querem. Inclusive, o que me chamou a atenção, na segunda-feira, o Paulo Vinícius Coelho, jornalista do UOL, PVC, famoso PVC. Famoso Maior jornalista esportivo do Brasil. exato, ele entrevistou ao vivo o presidente do Sport sobre os erros da arbitragem do jogo do Palmeiras contra o Sport no dia anterior, em que houve um pênalti marcado pro Palmeiras inexistente, né? Isso acho que é um pouco consensual. E o PVC, enfim, depois das primeiras perguntas, aquele chororô do Cartola e tal, o PVC falou, mas o senhor votou no Edinaldo, o senhor votou pra que essa situação permaneça dessa maneira? Porque, entre outras coisas, também na reportagem a gente trata dos cortes de recursos pra arbitragem. Sim, exato. Eles tiraram o dinheiro da preparação de árbitro pra dar 215 mil reais, entre outras coisas, pro presidente da Federação do Amapá. Exatamente. E aí a gente tá vendo o desastre que tá sendo a arbitragem do Campeonato Brasileiro, né? Também é uma outra coincidência aí, né? Aí o presidente do Sport ficou super desconfortável. Ele começou a acusar o PVC de ativismo político, mas não tinha nexo o que ele falava, assim. E o PVC muito irritado. Falou, não é ativismo político, aqui é jornalismo. Eu tô lhe questionando que fato que o senhor votou no Edinaldo. Então o senhor apoia essa situação. E o presidente do Sport super constrangido. Mas ele não criticou o Edinaldo. Ninguém critica o Edinaldo. É incrível. E aí uma outra característica também da personalidade do atual presidente da CBF. Ninguém critica o Edinaldo. Mesmo o cara perdeu no futebol, um pênalti marcado que não existiu, porque a qualidade da arbitragem vem caindo, o pessoal vem denunciando, porque não tá, a CBF talvez não esteja dando a prioridade que deveria, né? Essa nova gestão. Aí ele vai falar um pouco mais aqui sobre o Edinaldo, sua gestão, a Coreia do Norte, pra falar da Globo. Ele é uma pessoa
pessoa muito perseguidora, ele não tem limites para ser vingado, as pessoas que ele julga serem os seus inimigos e tudo mais. Ele impõe um medo terrível no ambiente de trabalho da CBF, ao ponto do pessoal, funcionários da CBF, chamam a sede da CBF de Coreia do Norte. Além da crise do jornalismo, que todo mundo sabe, né? No caso do futebol, especialmente, há interesses comerciais muito profundos, muito intensos, fortes, que impede muitos jornalistas de falarem, tratarem abertamente sobre isso, né? E aqui a gente trata especialmente do Grupo Globo, né? Que historicamente, não é de agora, sempre teve muito prurido aí de entrar nessa seara, né? De falar sobre essas questões, né? E tá acontecendo a mesma coisa agora, né? A gente vê um silêncio total, assim. Porque a CBF controla os direitos de transmissão, né? Exato. Então, assim, ela ameaça as emissoras. Tem muito dinheiro envolvido, né? Exato, então você nunca mais vai transmitir nada. E aí acontece, quando os jornalistas tentam debater esse assunto, como aconteceu no Linha de Passe na segunda-feira, vem a reação. Linha de Passe da ESPN. Pesada da ESPN, justamente. E a Globo tá em silêncio, né? Talvez a Globo não queira que aconteça a mesma coisa que aconteceu na ESPN. A Globo não pode perder os direitos do futebol. Esse é o Brasil oficial. Esse é o Brasil oficial da festa da democracia.